Olá, espectadores e Alexei Goncharenko. Esta é minha breve mensagem em vídeo para que todos entendam do que se trata. Vou ler rapidamente aqui, literalmente, 3 frases. Uma postagem que Alexei Goncharenko escreveu. Zelensky deu a ordem para me prender. Há muito tempo, Volodymyr Oleksandrovich me vê como ameaça, assim como outros deputados que não têm medo de falar nem querem ser marionetes do gabinete do presidente. Critico o presidente pela mobilização fracassada de Sviavilha e do Comitê Central, pela riqueza ilegal de Mindich e outros amigos e por transformar a Ucrânia em um escritório presidencialista. Já tentaram me incriminar várias vezes, Yermak quis me prender e agora Volodymyr Oleksandrovich, através do juiz Vovika, quer abrir um processo criminal contra mim. O senhor mexeu com a pessoa errada, presidente. Isso vai continuar. Lembro ao Goncharenko e a todos os espectadores. Em novembro de 2024, o regime de Zelensky e Yermak abriram um processo criminal contra minha mãe, que não tem absolutamente nada a ver com as minhas atividades. Por quê? Por um repost que ninguém viu no Facebook do meu vídeo? Invadiram. O SBU apreendeu os equipamentos que até agora não devolveram. Busca. Até hoje os processos continuam. Só para constar, quase 1 ano e meio sem motivo algum, simplesmente como forma de pressão sobre mim. Naquela época procurei Alexei e Goncharenko e também procurei Poroshenko. Sim, vocês são meus oponentes políticos. Mas agora estamos falando de total arbitrariedade, mexer com a família é o cúmulo do abuso. E aqui nem se trata de eu não agradar vocês. Para mim, isso é uma questão de democracia. Se eu vejo total injustiça em relação aos meus oponentes, claro, talvez eu não os apoie de todo o coração. Não grito todo dia, mas com certeza vou me manifestar condenando as ações do regime. Vou explicar para vocês agora, caros ingênuos, eleitores, o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Além desse post de Alexei Goncharenko, ele, na Arena Internacional, provavelmente muitos de vocês viram, fez um discurso simplesmente brilhante, onde contou ao mundo inteiro, a toda a Europa, sobre o absurdo que o TCK está fazendo na Ucrânia, sobre essa terrível, monstruosa mobilização de Zelensky, sobre esses comandos especiais, todo esse absurdo, tudo. Alexei Goncharenko, no final de janeiro de 2026, agora contou isso ao mundo inteiro. E o presidente Zelensky age cada vez mais contra aqueles valores que estamos aqui para proteger: democracia, direitos humanos e o Estado de Direito. Tudo isso prova uma coisa: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E por que Alexei Goncharenko? Alguns de vocês que estão assistindo podem perguntar. Zelensky não o tocou no ano passado, nem no ano retrasado, em 22-23, por que não mexeram com ele? Porque Alexei Goncharenko se calou diante dessa mobilização brutal e ilegal e da clara violação dos direitos humanos. E muitos vão agradecer por ele ter falado, pelo menos agora. Sim, claro, obrigado, mas a questão é, por que eu não quero agora atacar Goncharenko, derrubar Goncharenko? Mas também não vou deixar que enganem o povo da Ucrânia. E tudo isso, caros amigos, porque em breve, na primavera, no verão, no máximo no outono, mas eu apostaria no final da primavera, começo do verão, na Ucrânia, vão acontecer eleições, e como normalmente acontecem as eleições na Ucrânia, os políticos contratam empresas de pesquisa, elas fazem pesquisas de opinião. O que vocês querem? Bem, quando conversam na cozinha, o que vocês querem? Aham, quero colocar o ex-presidente na cadeia, tudo bem, quero tirar a imunidade parlamentar e outras besteiras que não têm nada a ver com reformas, nem com ideologia, nem com o seu bem-estar. Com esses desejos e slogans de vontade, Zelensky chegou ao poder. E agora, quando a guerra está chegando ao fim, as eleições estão se aproximando, diferentes eleições presidenciais, parlamentares e locais vão acontecer este ano na Ucrânia. Alexei Goncharenko está abrindo as asas e começando uma atividade intensa. Ele já é um grande oposicionista, já o regime de Zelensky, antes das eleições, está tentando prendê-lo ainda nessa onda. Agora com Timoshenko. O que aconteceu é uma tendência muito boa. É fácil entrar nessa tendência e se encaixar. E é isso que Alexei Goncharenko está aproveitando com prazer. E qual é o problema dessa situação? Por que isso me irrita tanto? Parece que nosso povo, pela reação das pessoas, caiu facilmente nessa. Desculpe, Pushkin é proibido, mas vou dizer baixinho. Não precisam me enganar. Fico feliz em me enganar. Isso é sobre nosso povo. Essas são as próximas eleições.
vocês vão ver, Liáchico recebeu ordem de Zelensky e alguém, não diremos quem, ganhou o título de herói da Ucrânia. Tudo isso está sendo preparado para as eleições. E depois, esses velhos, com 55 anos de idade que mudaram de lado, que estão há 16 anos na política, vão enganar vocês de novo, e vocês vão escolher aquele. Não é exatamente o meu público, mas meus seguidores são pessoas inteligentes, muitos outros também. Vocês escolhem aquele que engana vocês de forma mais doce, que muda de lado de forma mais convincente, mas isso não pode continuar assim. Talvez vocês pensem nas pessoas que nunca foram deixadas chegar perto da política, que têm ideias, que têm competências, que sabem o que fazer, que propõem uma ideologia. E não, olhem para mim, eu sou bonito, me escolham. Não é sobre falar bonito na hora certa. O que importa são propostas e coisas concretas. O que amanhã mesmo, e não daqui a 10 anos, vai melhorar a sua vida? Sem esse papo de apertar o cinto. E essas reformas impopulares, tudo isso são mitos, bobagens, enganação, dogmas que impuseram a todos vocês. Mas no caso do Goncharenko, por que fazem isso? É um apelo? Quero destacar que ele nunca, durante todos esses anos, enquanto Zelensky é presidente, só para lembrar, já faz quase 7 anos, ele nunca tentou apoiar ninguém. Quem o regime de Zelensky, de Yermak, tentou reprimir, e digamos assim, houve muitas dessas vítimas. Dmytruk, bem, não é um inimigo, provavelmente, mas é um opositor ferrenho, porque ele quer a tríade sagrada. Rus, Belarus, Rússia, Ucrânia, tudo a mesma coisa. Isso me repugna. Isso, de modo geral, é algo nojento para mim. Mas quando ele foi torturado e espancado lá, eu fiz uma postagem de apoio, e vocês devem estar pensando agora, de apoio ao Dmytruk? Não, de apoio à democracia. Entendem? Quando alguém é silenciado. Eu não apoio um sobrenome, por exemplo, Arestovich. Sim, ele está sob sanções, mas apoio a democracia, apoio à liberdade de expressão. Quando eu falo sobre religião, é necessário, como na primeira emenda dos Estados Unidos, mudar a Constituição da Ucrânia para garantir a liberdade religiosa e o direito de escolher qualquer religião. Afirmam que defendo essa igreja russa, mas não tenho ligação com a russa ou a ucraniana. E sim, na igreja russa há muitos agentes da KGB, esses precisam ser identificados, julgados e presos ou expulsos do país, mas não se pode proibir a religião por causa de 20 e 30% de agentes. E eu defendo a democracia e a liberdade religiosa, não especificamente a língua russa. Sou contra ataques à língua ucraniana, bano essas pessoas, condeno e me pronuncio, mas isso ocorre menos. Quem discrimina a língua ucraniana agora? Mostrem, porque no meu canal não há ninguém assim. Por isso, a questão agora está travada na língua russa. E agora, preparando vocês um pouco para o futuro, Alexei Goncharenko. E você, Alexei, está ouvindo isso? Sei que você vai identificar todos os pontos sensíveis da sua equipe, que é tão séria quanto o financiamento. Não direi de onde, mas sei quem te financia. Tudo bem, as pessoas vão descobrir sozinhas depois, sem minha ajuda. Que seus inimigos cuidem disso. Você vai calcular e identificar os pontos sensíveis. Agora você vai se lembrar da língua russa, vai se lembrar da igreja russa e, sem dúvida, do TCK, do SZCH e de todos os chamados Ukilianti. Você vai se lembrar de todos eles agora. Porque agora, especificamente, isso vai ser vantajoso para você vencer as eleições. Mas quando chegarem ao poder outros, como Goncharenko, e não leve isso como um insulto, estamos falando de política aqui, quando pessoas assim chegarem ao poder, então. No final, Leshko, Goncharenko, que já estavam na política, repito, há 20 anos estavam lá. E Timoshenko, a todos os 30. Vocês vão levar exatamente a mesma situação, quando os direitos humanos serão violados, quando os negócios serão sufocados. Agora Goncharenko vai pressionar pequenas empresas com monitoramento financeiro, o que pode acabar com empresários individuais devido aos 20% de IVA no próximo ano. Todos os agregadores e marketplaces devem prestar contas à Receita e informar todas as operações. Logo, você não poderá transferir nem 5 copeques, pois o monitoramento financeiro exigirá explicação da origem desde 1991, enquanto Goncharenko fingirá defendê-lo. Mas, estando no poder, no comitê, no ministério, simplesmente sendo deputado popular da Ucrânia, eles não apresentam nenhum projeto de lei decente, não propõem reformas de verdade, não têm ideologia, não oferecem nada, só se tornam ativos antes das eleições. Eles usam seus desejos mais primitivos, iludem vocês, e isso leva a uma nova catástrofe. É isso que está acontecendo. Por favor, reflitam sobre isso.
E quanto a você, Alexei Goncharenko, eu sem dúvida condeno as ações do regime de Zelensky. O seu endereço provavelmente estão tentando te sabotar, reprimir de forma muito barulhenta, digamos assim, fazer algo ruim com você, calar sua voz, limitar sua atividade. Eu condeno tudo isso, porque eu sou a favor da democracia, nisso eu estou acima de você. Acima de você. E você, quando tentaram prender uma mulher, abriram um processo criminal, você fingiu que isso não estava acontecendo, podia pelo menos ter feito uma postagem, pelo menos se manifestado, podia ter destacado que não gosta de mim. Não se deve agir assim com as mães dos opositores, nem envolver famílias, pois isso ultrapassa todos os limites mundialmente. Todos me confirmaram. É isso que vale em Poroshenko. A equipe e você, Alexei Goncharenko. As eleições vão chegar, veremos quem vence. Obrigado a todos que assistiram até o final. Até mais!